A última semana aconteceu diversas coisas no Brasil, mas nós precisamos também relembrar que a próxima semana será uma semana de grandes conflitos. No dia 2 de setembro, inicia o julgamento do Bolsonaro. E nós sabemos que não será um julgamento nem um pouco fácil, mesmo que todos nós já imaginamos qual será o resultado. Além disso, essa semana nós tivemos mais uma peripécia do Lula, afirmando que o Lulinha Paz e Amor voltou e poderá negociar com Trump. Também tivemos acusações seríssimas contra o deputado federal Nicolas Ferreira, todas elas vindo da esquerda e inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atrelando Nicolas ao PCC, dizendo que ele auxiliou o crime organizado quando publicou o vídeo alertando a população sobre a decisão do governo em relação ao Pix no começo desse ano. É uma acusação extremamente grave e séria. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje e também analisar os impactos políticos de todas essas questões dentro da política brasileira. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e aqui nós temos análises políticas corajosas. E se você quer saber da política no dia a dia, lembre-se de seguir nas redes sociais, porque nós temos todos os dias conteúdos e análises da política brasileira que vai trazer você para uma outra perspectiva e uma outra visão do que acontece nos bastidores e também fora dos bastidores da política no Brasil. No dia 2 de setembro, a primeira turma do STF começará o julgamento da suposta trama golpista envolvendo Bolsonaro e mais 7 acusados. E todos nós sabemos qual será o possível resultado desse processo. Acredito que nenhum de nós tenha dúvidas que todos os acusados serão considerados culpados, mesmo que não exista nenhuma prova material relacionando a acusação do que eles tenham realmente cometido algum tipo de crime, que eles tenham realmente tentado dar um golpe de Estado. Nós não temos prova disso. Não existe nada que ligue os acusados a uma tentativa de golpe de Estado, a não ser narrativas. E narrativas, bom, qualquer pessoa pode construir. E no meio de todo esse julgamento, nós também tivemos o Vaza Toga 3, que foi publicado essa semana pela revista Oeste. E no Vaza Toga 3 tem diversas provas que demonstram que o gabinete paralelo do Alexandre de Moraes interferiu diretamente no processo eleitoral. E quando eu digo que ele interferiu no processo eleitoral, eu não estou dizendo que ele esteve lá atuando diretamente nas eleições, mas sim que contas de opositores foram derrubadas por conta do processo eleitoral, que manchetes jornalísticas foram derrubadas por conta do processo eleitoral, e tudo isso acabou influenciando na decisão das eleições. Porque sim, gente, sabe por que existe aquele direito de resposta durante as eleições? Porque se alguém fala alguma mentira de algum candidato direto, essa mentira pode sim atrapalhar durante o processo eleitoral, porque essa mentira vai chegar na população. E se essa mentira chega na população, automaticamente as pessoas podem mudar a sua escolha de voto. Podem mudar a escolha de voto, que seria aquela pessoa que a mentira foi direcionada, para outra pessoa, que foi quem criou a mentira. Por isso existe o direito de resposta. Para a pessoa que criou a mentira, mostrar que aquilo é uma mentira, que ela criou aquela mentira com o objetivo de prejudicar o seu oponente eleitoral, para que ele perdesse a popularidade política. E é por isso que existe o direito de resposta, para que a pessoa consiga recuperar parte da sua credibilidade política que foi retirada por conta daquela mentira inventada pelo seu oponente político. Entretanto, quando a gente tem um sistema atuando contra a oposição, não tem direito de resposta, porque quem julga é literalmente o sistema. Quem está falando que aquilo é uma verdade ou é uma mentira é o sistema. E se o sistema está falando que aquilo é uma mentira, mesmo a oposição e outras pessoas e a própria população falando que não é uma mentira, que é verdade, aí nós temos um problema. Querem um exemplo disso? Durante as últimas eleições presidenciais, não podia atrelar o Lula ao Nicolás Maduro. Era proibido. As publicações que tinham da oposição atrelando Lula ao Nicolás Maduro
foram obrigadas a serem apagadas. Ou seja, todo mundo que tinha qualquer tipo de publicação falando que Lula e Maduro tinham proximidade política, proximidade ideológica, teriam que apagar suas publicações. Por conta disso, essas pessoas foram vistas de uma forma negativa por parte da população. E essa parte da população é normalmente a população que não tem um engajamento político, que não está próximo da política e possivelmente não acompanha se Lula é ou não próximo a Maduro. Então, para eles, aquela informação poderia ser uma surpresa. Para eles, aquela informação, quando foi dita que não poderia ser vinculada, era uma mentira da oposição. E isso tudo atrapalha o processo eleitoral, porque é o sistema proibindo a oposição de dar uma informação para a população. E era uma informação verdadeira. Tanto que, logo após Lula ganhar a presidência, quem foi que veio para o Brasil a convite do Lula? Nicolás Maduro. Então, esse tipo de influência na política acaba influenciando o processo eleitoral e influenciando o resultado das eleições. Nós não estamos falando de algo que vai além de uma influência indireta, mas essa influência indireta prejudica a eleição, prejudica o resultado e, principalmente no caso do Brasil, prejudica a oposição. E além disso, nós tivemos outros casos que aconteceram nessa semana. Por exemplo, o deputado federal pelo Partido Novo de São Paulo, Ricardo Salles, foi considerado réu por supostamente desviar madeira. Sim, e nós sabíamos que ele possivelmente sairia a candidato nas eleições de 2026. E ele agora foi considerado réu. E aí entra a crítica do Donald Trump, que ele diz que no Brasil existe uma caça às bruxas. E é literalmente todos os nomes que têm qualquer chance de disputar um cargo e conquistar uma vaga no pleito eleitoral de 2026, eles começam a ser perseguidos. Nós temos o Ricardo Salles, nós temos o Nicolás, nós temos o Eduardo Bolsonaro, nós temos diversos nomes da oposição que estão sendo perseguidos porque eles têm chance política, porque eles têm popularidade política. E quando é o sistema perseguindo, não é uma disputa política, não é uma disputa ideológica, aí nós temos uma interferência política. E tudo isso nós vamos ter lá na frente, daqui umas 2, 3 semanas talvez, no resultado do processo da suposta trama golpista do Jair Bolsonaro e os mais 7 acusados. Então nós já sabemos o resultado. Infelizmente, esse processo não será o último. Nós teremos outros processos que vão acabar prejudicando a oposição, tirando grandes nomes que são considerados lideranças políticas hoje no Brasil, enfrentando processos porque o sistema está, de uma forma ou de outra, tirando essas pessoas do campo político. Isso é interferir nas eleições. Então, nós temos um grande problema no Brasil. E é um problema sistemático. É um problema institucional, que vai muito além do debate político, do debate ideológico e da competição puramente por conquistar o voto eleitoral. E é claro que nós não temos só um problema no sistema político e eleitoral no Brasil. Agora nós temos um problema que vai muito além. Quando entra na questão econômica, é onde o brasileiro normalmente mais sente. Porque ali impacta no dia a dia, impacta no supermercado, impacta em qualquer coisa que o brasileiro vá comprar. Uma roupa nova, às vezes o brasileiro que quer trocar de carro e tudo isso. Quando o brasileiro sente no bolso, ele começa a entender a gravidade do que está acontecendo no Brasil. O Lula, essa semana, oficializou a Lei de Reciprocidade Econômica lá na Comissão do Comércio Internacional. O que isso significa? Que agora o Lula pode aplicar a Lei de Reciprocidade Econômica nos Estados Unidos quando ele bem entender. E foi mais ou menos esse clima que começou a semana. Aparentemente, Lula deu a entender que a Lei de Reciprocidade Econômica seria aplicada nos Estados Unidos. No meio da semana, ele já mudou o discurso e trouxe um discurso de que o Lulinha Paz e Amor está de volta e que ele está pronto para negociar com Trump e que ele não tinha pressa de aplicar a Lei de Reciprocidade Econômica para os Estados Unidos. Isso mostra algo muito importante para nós. Por mais que o Lula tenha toda essa pompa de eu não tenho medo dos Estados Unidos, o Brasil não depende dos Estados Unidos, o Brasil pode negociar com outros mercados, Lula sabe muito bem que o Brasil depende sim economicamente do mercado americano e que muitas áreas econômicas do Brasil não conseguem sobreviver se não tiver o mercado americano.
Então o Lula só tem esse discurso de bravura e bravata para a sua base eleitoral. Porque quando a gente cai no mundo real, quando o Lula olha os números, se é que ele olha, ou quando ele se aconselha com algum ministro da economia, se é que o Haddad tem algum tipo de conhecimento econômico, ele sabe que ele não consegue utilizar essa bravata no mundo real da negociação internacional. E que ele precisa colocar o pé no freio e de alguma forma tentar negociar com os Estados Unidos para reduzir as tarifas, para reduzir as taxas. Porque senão parte do mercado brasileiro será fortemente prejudicado. E isso vai impactar em emprego, isso vai impactar em renda, isso vai impactar em desenvolvimento e tudo isso vai acarretar em perda de popularidade política do Lula, o que vai acarretar automaticamente em redução de votos. E o Lula não quer isso, porque nós estamos num ano pré-eleitoral. Imagina se o Lula perde mais popularidade do qual ele já vem perdendo. Afinal, nas últimas pesquisas que saiu, o Lula perde para praticamente todos os nomes no segundo turno. Vocês têm ideia da gravidade disso para o Lula? Então ele não pode deixar que o impacto econômico atrapalhe os seus planos políticos. Ele precisa manter uma estabilidade política e econômica. Como ele vai fazer isso, nós não sabemos. Na minha visão, eu acredito que ele ainda vai tentar manter que a culpa é dos bolsonaristas. Vai tentar jogar a culpa para o Bolsonaro, porque assim, junto com a condenação que todos nós já sabemos que vai acontecer do Jair Bolsonaro, ele consegue colar as narrativas. E assim, ele consegue manter uma popularidade maior, jogando a culpa no Bolsonaro e mostrando que ele tentou, ele trabalhou em prol do Brasil, ele tentou negociar com Trump e por conta do Bolsonaro ele não conseguiu. Ele tira o peso político da sua responsabilidade, porque todos nós sabemos que tudo que está acontecendo em relação à taxa dos Estados Unidos para o Brasil especificadamente, óbvio que tem toda a questão de interesse americano, e a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo, em outro momento, mas em questão de responsabilidade política, é porque o Brasil está se alinhando com países ditatoriais, e o Trump deixou isso muito claro, inclusive a própria Índia teve aumento nas suas tarifas por comprar petróleo da Rússia, então nós temos essa questão política de alinhamento com países ditatoriais. Além disso, nós temos toda a questão da politização da justiça, que acontece aqui no Brasil, e o Trump já deixou muito claro isso, que ele é contra e ele vai tentar trabalhar. Todo mundo já tá vendo que praticamente uma vez, 2 vezes na semana, nós temos entrevistas de líderes de dentro do governo Trump afirmando que o que está acontecendo no Brasil é algo totalmente equivocado e contra a própria Constituição brasileira. Então, tem todo esse conjunto de fatores que o Lula está tentando apagar, colocar numa caixinha e jogar a culpa no Bolsonaro. Porque assim, para ele, politicamente, internamente no Brasil, é muito mais fácil vender um discurso de que a culpa é do Bolsonaro. Ele tentou, mas por conta da influência política do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro, não foi possível negociar com os Estados Unidos. Mas que o governo Lula tentou e por conta disso ele está tentando negócio com outros países. Nós sabemos que o Lula sabe que não é possível abrir mão dos negócios com os Estados Unidos, que o mercado americano é importantíssimo para o Brasil. E é por isso que ele ainda não aplicou a lei de reciprocidade econômica. Talvez ele faça isso como uma jogada para mostrar força para sua base. E se ele fizer isso, na minha visão, eu posso estar errada, mas na minha visão, ele vai perder muita popularidade aqui no Brasil. Não da sua base, mas do restante da população. Porque a sua base vai seguir o Lula independentemente das suas decisões. Mas o restante da população segue o que eles sentem no bolso. E se o Lula prejudicar o bolso da população, eles vão abandonar as decisões políticas do Lula e, consequentemente, o apoio político dado ao Lula. Nicolas Ferreira virou um alvo certeiro da esquerda essa semana, após a Polícia Federal anunciar que fez uma operação contra o crime organizado e descobriu que eles lavam dinheiro não só por postos de combustíveis, mas também através de fintechs. Eles colocaram a culpa no Nicolas Ferreira. Isso porque no começo desse ano, o deputado federal fez um vídeo informando quais seriam as consequências reais daquela medida do governo Lula em relação ao Pix. Creio que vocês estejam lembrados. E depois do vídeo viral do Nicolas, o governo recuou e desistiu da medida de monitorar e taxar algumas transações do Pix.
Eu fiz um vídeo sobre isso lá nas redes sociais e se vocês quiserem entender melhor, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. Mas o que aconteceu depois disso? Depois disso veio uma enxurrada de denúncias da esquerda, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusando o Nicolas de atuar e trabalhar junto com o PCC. Essa é uma acusação gravíssima. Esse é um crime gravíssimo que tu acusa alguém por questões políticas de estar totalmente relacionado com um crime organizado. Você utiliza de uma pauta que, naquele momento, naquele instante, está com grande repercussão midiática, que as pessoas estão falando para tentar desmoralizar alguém politicamente. Se eles tivessem provas dessa ligação, era uma coisa. Estaria sendo investigado, o Nicolas já teria sido pelo menos intimado, mas utilizar um vídeo nas redes sociais como prova é algo totalmente sem cabimento. E é algo gravíssimo, é algo que fere totalmente a honra, que fere a imagem da pessoa. O Nicolas já informou que ele está juntando todo esse material e vai processar as pessoas que fizeram essas acusações. Porque, de novo, gente, são acusações sérias. São acusações de ligação de uma pessoa pública, de um deputado federal, com crime organizado. Vocês têm ideia do quanto isso pode prejudicar e, inclusive, colocar a vida do Nicolas em risco? Porque nós sabemos que existem intrigas entre facções criminosas. E isso pode colocar, sim, a vida do Nicolas, a vida de sua família em risco. Então é algo extremamente grave. E aí eu quero trazer outra questão para vocês refletirem. Se fosse ao contrário, se fosse a direita fazendo a mesma coisa com alguém da esquerda, já estaria sendo processado por fake news, já teria envolvimento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da União, a pessoa já estaria talvez até presa preventivamente. Mas como é alguém da direita que está sendo vítima de ataques e desinformação, aí nada acontece. Bem pelo contrário, nós tivemos até manchetes da grande mídia informando que o Nicolas tinha ligação com o PCC. O exemplo é a manchete da Veja. O Nicolas até fez uma resposta à Veja sobre isso. Então é muito complexo esse tipo de ligação. Quando a gente faz uma ligação de uma pessoa com qualquer tipo de crime, é preciso ter prova. A esquerda, a direita, qualquer pessoa, é preciso ter prova. Por isso que investigações como a própria Vaza Toga é de tamanha importância, porque ali nós temos provas documentadas de que algo está acontecendo e esse algo que está acontecendo é inconstitucional, é ilegal. Agora tu pegar um vídeo na rede social para tentar desmoralizar o teu concorrente político, porque hoje todo mundo sabe que o Nicolas é a maior liderança da direita, com maior engajamento, com maior perfil, com maior comentários nas redes sociais. E é por conta disso que a esquerda ataca sempre o Nicolas. O Nicolas, ele é transformado nesse vilão pela esquerda, porque a esquerda sabe que possivelmente o Nicolas será a questão principal de mudança eleitoral em 2026. E o Nicolas ainda está enfrentando o processo de cassação e outras questões institucionais dentro da Câmara dos Deputados e todos vocês sabem. Então a esquerda está utilizando o Nicolas como bode expiatório porque sabe que o Nicolas tem popularidade. E quanto mais a esquerda faz isso, mais a popularidade do Nicolas vai crescer. E a tendência dele crescer ainda mais com esses ataques é muito maior. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês refletirem é que a justiça, a compreensão popular, a forma da mídia tratar as questões é muito diferente quando alguém é de direita do que quando alguém é de esquerda. E infelizmente, quando esse tipo de coisa está acontecendo, nós temos uma crise institucional muito grande e muito profunda. Porque não é só uma crise de uma instituição, um problema que parte de uma questão específica, mas é algo que envolve o todo. E quando envolve o todo, para resolver o todo, é algo muito mais complexo do que só uma eleição. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, se você quer se manter informado diariamente sobre o que acontece na política brasileira e também se você tem interesse em análises políticas que saem e fogem dessa questão normal da mídia tradicional,
Me siga nas redes sociais, porque todos os dias tem análise política do que acontece no Brasil. Eu encontro vocês final de semana que vem. Um forte abraço e até a próxima.